Voltamos com mais Saúde na TV e hoje falando sobre esquizofrenia. Recebemos aqui o psiquiatra Dr. Davi Serafim Júnior. Doutor, agora tem um recadinho da Selma que vai falar sobre o de cara nova. Selma, é com você. É isso aí, Paulo. Eu vim aqui para dar um recado para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram na nossa promoção de Cara Nova 2. Isso mesmo, 2, porque a primeira nós fizemos há 2 anos atrás e foi um grande sucesso. E nesse nosso de Cara Nova 2, a gente veio com muito mais parceiros, com muito mais profissionais para estar ajudando a você a dar aquela repaginada no visual. Olha só quem são os profissionais que vão estar conosco. Nós vamos ter o Dr. René Lousada, da Clínica Maison das Flores. Gente, ele é cirurgião plástico. Olha só o que você vai conseguir com isso. Nós temos a Academia Cat Fitness Ridalto, 6 meses de academia. Tulípia Cosméticos, com a Díris Alucineide, fazendo aquele tratamento maravilhoso facial em você. Janice Vassoler, que também é nossa parceira esteticista do programa. Temos cabeleireiro, manicure, vamos te dar roupas novas, sapatos novos, acessórios novos e também tratamento odontológico e oftalmológico, se for necessário, é claro. E como é que eu faço para participar? Como você vai participar? Gente, é muito fácil. É só vocês entrarem no nosso site www.revistamaissaude.com.br e aqui nós temos nosso ícone, que é a promoção do de Cara Nova 2, e nele você vai colocar os seus dados, tá? Seu nome, endereço, cidade, idade, o e-mail seu pra gente estar retornando para você, é claro, telefone. E aqui você vai contar pra gente uma história sua de o porquê que você merece ganhar essa promoção. E não se esqueça, é essencial que você mande pra gente uma foto de corpo inteiro, tá? E é só vocês mandar e torcer os dedos para que seja escolhido. Paulo, agora é com você. É isso aí, minha querida Selma. Viu, doutor, como que é fácil participar da promoção? Basta entrar no site da revista, fazer a inscrição, mandar uma foto e aí ficar torcendo para ser a escolhida, né? Essa promoção nós lançamos ela agora no Dia Internacional das Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, e a gente vai até o mês de abril aí, as pessoas fazendo as inscrições. Voltamos aqui, doutor. Temos perguntas da internet para esse bloco, mas antes eu quero saber o seguinte. A esquizofrenia, ela tem alguma coisa, ela está ligada com a genética? Os pais podem, a gente né, o doutor até falou sobre cromossomos e tal, ela pode ser passada de pai para filho? Tem alguma coisa a ver com a genética? Ela tem sim. É assim, o que é hereditário e o que é genético? Hereditário é aquilo que eu tenho uma chance de herdar. Genética é quando eu tenho uma alteração, uma aberração cromossômica. É, por exemplo, uma criança que já nasceu, ela vai desenvolver uma síndrome antes dos 3 anos em psiquiatria. Os psiquiatras infantis trabalham mais nessa área, eles trabalham mais com isso, que é chamado de transtornos invasivos do desenvolvimento ou transtorno global do desenvolvimento, onde em alguns casos tem alterações em genética. A esquizofrenia, ela é uma doença caracterizada essencialmente por hereditariedade e desenvolvimento neuroambiental. Então, se um dos pais tem a esquizofrenia, a chance do filho herdar, ela varia até uns 25%, de 10% a 25% de pode chegar até 25%. Um dos genitores. Quando ambos os genitores têm, é de 50% a 100%. 100%. Ela não precisa ser necessariamente hereditária, né? Mas ela tem um caráter hereditário considerável. Hoje, em psiquiatria, o que é mais herdável é o que nós chamamos de transtorno afetivo bipolar. Na regra, seria... Assim, por exemplo, numa hierarquia, o que mais se herda seria a bipolaridade. A bipolaridade, com certeza, o indivíduo vai ter. Se um dos genitores tiver, sim. Se ambos tiver, 100%. 100%. Em estudo que demonstraram adoção e gêmeos, a esquizofrenia ela mostrou um pouco mais de caráter herdável, hereditário, né? Temos perguntas na internet. Vamos dar uma olhadinha na primeira pergunta, que é a pergunta do Carlos. Um surto de raiva pode ser confundido com a esquizofrenia? É a pergunta do Carlos, aqui do centro. Ok. Pode ser considerado um surto de raiva? De repente o cara é meio pacato e tal, mas aí deu um surto, né? E aí um surto aqui, um surto outro cá lá, e foi indo, pode ser considerado?
Então, respondendo para o Carlos do centro, né? Mora aqui no centro. Um surto de raiva, ele pode acontecer no indivíduo esquizofrênico ou não, tá? Ele pode ser confundido desde que esse surto do indivíduo seja uma agressividade e tenha um conteúdo já patológico, ele já seja portador de uma moléstia, ele já seja portador de uma doença, que dentro dessa doença ele desenvolveu o que se chama de surto. O surto ele pode ser de raiva, de agressividade, ele pode ser um surto psicótico, que é a distorção do pensamento, pode ser um surto ansioso, né? É aquilo que saiu fora, vamos dizer, do trilho. Agora, um surto de raiva confundido para o leigo com esquizofrenia pode. Para o médico que trata da área fica mais fácil fazer o diagnóstico. Mas é algo que lembra o surto do comportamento agressivo no paciente esquizofrênico. Se o indivíduo tem um comportamento de ter sempre ali um surto de raiva, né? Qualquer beguinha o cara já dá, né? Já tem aquele surto, isso sim já pode ser considerado um pouco mais aí esquizofrênico, já pode estar com um pezinho lá? Não. Não? Não necessariamente, porque nós falamos ainda pouco da hereditariedade. A esquizofrenia, você já começa a perceber na criança que ela tem os sintomas, logo nos primeiros 3 meses de vida, até faz uma certa confusão diagnóstica com o autismo, que é uma doença da criança, né, da adolescente. Porque a criança ela já tem assim, ela não tem um olhar voltado para a mãe, o olhar não é fixo para os pais, um olhar diferente. A criança demora para andar, ela demora um tempo maior aí para atingir a maturidade cerebral, ela demora para falar. Até os seus 13 anos de idade, ela é uma criança mais tímida, mais isolada, que nós chamamos de comportamento pré-mórbido. Então, esses surtos que você pergunta, nós definimos na psiquiatria como transtorno explosivo intermitente ou de controles do impulso. Ele pode estar presente em qualquer pessoa com ou sem esquizofrenia. O surto de raiva pode acontecer com uma patologia psiquiátrica ou sem ela. Não que tenha um surto de raiva, ou eu tenho problemas de emoção, eu vou ser esquizofrênico. O esquizofrênico, ele já tem uma predisposição para isso. Né? A esquizofrenia, ela já começa, como o senhor acabou de dizer agora, que ela, desde criança já pode começar a notar. Mas ela é possível desenvolver na vida adulta? Se o cara não tem hereditariedade, se não tem nenhum relato de familiar ali esquizofrênico, esse indivíduo ele pode desenvolver a esquizofrenia? Então, é assim, para ser considerado esquizofrenia, o indivíduo tem que ser acompanhado por um período mínimo de 6 meses. Existe algo que é chamado assim, surto psicótico breve ou unitário, que dura de 1 dia a 1 mês, transtorno esquizofreniforme, que ele toma uma forma de esquizofrenia até 6 meses, o indivíduo volta. A esquizofrenia se diz ao normal. Volta, o esquizofrênico é uma pessoa normal, né? Mas volta a um comportamento normal. Antigo, isso. Agora, a síndrome, ela precisa ser caracterizada por aquilo que nós falamos. Ela é uma síndrome caracterizada por sinais e sintomas. Para eu firmar o diagnóstico, depois de 6 meses de acompanhamento de um paciente, para que eu possa firmar esse diagnóstico, eu tenho que acompanhar os familiares dele. Agora, o que se tem em literatura? A esquizofrenia é mais comum em homens, começando na primeira metade dos 20 anos e em mulheres na segunda metade dos 20 anos. Existe uma forma rara de esquizofrenia, que nós chamamos de esquizofrenia de início tardio, que ela pode se iniciar aos 40 anos, e uma forma de início mais tardio ou senil, que é chamada de parafrenia. É uma forma de esquizofrenia que está em discussão ainda se isso é esquizofrenia ou é demência, que começaria após 65 anos de idade. Após 65 anos de idade? É chamada de parafrenia ou esquizofrenia de início super tardio. Joia, temos mais uma pergunta da internet. Dificuldades em dormir, perambular pela casa à noite, pode ser considerado esquizofrenia? É a pergunta da Maria Rita do Jardim São Silvestre. Então a pessoa às vezes não consegue dormir, né? Fica perambulando. Pode ser considerado uma pessoa esquizofrênica? Não. Entenda que, respondendo a pergunta da Rita, né? Dificuldades para dormir, perambular, é um dos sintomas que aparece na esquizofrenia. Andar a esmo, né? É muito comum você ver, às vezes, em rodovias, essas pessoas que andam a esmo, né? Pode-se dizer que tem uma psicose ali, pode ser a esquizofrenia. Eu ando sem sentido. Dificuldade para dormir está muito ligado a problemas de natureza emocional ou psiquiátrica, né? Quando nós falamos aquilo que é emocional, nós estamos falando
uma alteração de fundo psiquiátrico. Ela seja ou não uma doença mental, mas ela tem uma ordem psiquiátrica. É muito comum, por exemplo, para a Rita entender que dificuldade para dormir, ela está relacionada à ansiedade, ela está relacionada a quadros depressivos, ela está relacionada à bipolaridade, uso de substância, né? Então, não necessariamente eu ter uma dificuldade para dormir ou eu perambular pela casa significa que eu sou esquizofrênico. Isso descarta-se essa hipótese se você não tiver o conjunto de sinais e sintomas. Tem que ter esse conjunto aí para ser diagnosticado aí como esquizofrênico. Senão não tem como firmar um diagnóstico. Temos mais uma pergunta da internet que é: tenho muita dificuldade na concentração, principalmente nos estudos. Posso ser diagnosticado esquizofrênico? É a pergunta do Eduardo do Jardim Eldorado. Falta de concentração. Tá. Como foi mencionado no início, a esquizofrenia ela pode ocasionar problemas na cognição. Por exemplo, ter dificuldade em atenção, ter dificuldade em concentrar-se, né? Dificuldade na memória. Quando nós falamos em alteração na concentração, se eu tenho uma dificuldade em me concentrar, não significa que eu sou esquizofrênico, vai desenvolver a síndrome. Só o fato, por exemplo, de eu não conseguir me concentrar em algo, o que é muito comum hoje em adultos jovens e adolescentes, em dificuldade de concentração, são alguns diagnósticos que nós fazemos aí no consultório, que é, por exemplo, os transtornos de ansiedade. A ansiedade é uma coisa que atrapalha muito nas provas. Muitas vezes a pessoa é capacitada e ela não passa por questão de ansiedade, a falta de concentração. O que nós chamamos de DDA ou TDAH, que é o déficit de atenção ou transtorno de atenção com hiperatividade, com ou sem, que pode levar a dificuldade em concentração. Se eu tenho dificuldade para concentrar, não significa que eu sou esquizofrênico, jamais. A esquizofrenia tem alguma coisa a ver com a espiritualidade? Até o presente momento, nós temos os professores, tem um professor nosso da Universidade de São Paulo, que é o Lotufo, que ele estuda espiritualidade. Até o presente momento, nós não conseguimos firmar nada para dizer que isso é espiritual, não. Que, por exemplo, seria uma possessão, que o indivíduo estaria possuído. O indivíduo, para entrar num estado chamado estado de transe ou possessão, ele tem que estar no culto, no lugar onde desenvolve o ambiente religioso. Fora do ambiente religioso, você não tem como falar em possessão. A esquizofrenia não tem nada a ver com possessão. Está totalmente, literalmente descartada a alteração espiritual. É uma doença como uma hipertensão arterial, como um diabetes, como uma osteoartrose. É uma doença, ela precisa ser tratada e o diagnóstico precisa ser firmado o quanto antes. Hoje nós já temos psiquiatras que são chamados psiquiatra fetal, que já estão fazendo o diagnóstico precoce, é a melhor forma de tratamento e prevenção da esquizofrenia. Mas no momento não se encontra como falar que é espiritual, não tem dados. Mas é possível prevenir a depressão? A esquizofrenia? A esquizofrenia? Prevenir com tratamento medicamentoso. Ou seja, você fazer um diagnóstico precoce para os sintomas no futuro não vir. Se o camarada teve os pais que diagnosticado esquizofrênicos, aí sim ele pode sim já entrar com o primeiro passo, procure um profissional de saúde que trate da esquizofrenia. Nesse caso é o psiquiatra, né? Qualquer médico pode tratar, mas é uma matéria da psiquiatria. Procure um profissional dentro da psiquiatria. E felizmente aqui em Ourinhos a gente tem renomados psiquiatras, né? É muito bom trabalhar em equipe. E essa procura mais precoce do profissional de saúde vai levar a um diagnóstico mais rápido, né? Não demora, e o tratamento vai ser desenvolvido com uma evolução melhor, que nós chamamos de prognóstico. Doutor, agora a depressão, eu soltei aqui agora porque já estava com isso na cabeça. A depressão tem alguma coisa a ver com a esquizofrenia? Não. Tem alguma ligação entre as duas? Não. O paciente esquizofrênico, como ele apresenta alteração em cognição, em volição, que é vontade humana, ele pode sim apresentar depressão porque ele apresenta alteração na função psíquica, que é o humor e o afeto. Então o paciente pode desenvolver o que se chama depressão pós-esquizofrênica. Essa terminologia talvez ela caia, está em estudo ainda. Depressão pós-esquizofrênica, o paciente esquizofrênico, por conta da esquizofrenia, ele pode deprimir. Agora, a depressão em si é um outro transtorno de ordem psiquiátrica que pode ou não apresentar psicose.
Joia, vamos então para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando sobre esquizofrenia.